Pessoal, sejam bem-vindos ao novo quadro do canal Perguntar Não Ofende no YouTube. É uma alegria receber vocês aqui para acompanharem esse projeto piloto que é o Cenas Teológicas. Por muito tempo nós pensamos nesse projeto, nós tentamos tirar ele do papel, mas somente pela graça de Deus, agora nós colocamos ele em prática. E eu tenho a alegria de gravar ele com bons amigos, com colegas de seminário. Eu queria apresentar para vocês o Edgar Lopes, o Thiago Oliveira, o Rafael Salles e o Jefferson Lemos. São 4 amigos que nós caminhamos juntos no seminário e que nós caminharemos juntos nesse projeto, conversando com vocês sobre temas importantes relacionados à teologia, mas também sobre teorias e ideologias nas quais nós temos vivido os nossos tempos. E sobre novos tempos e teorias, hoje nós conversaremos sobre os novos desafios que a igreja irá enfrentar após esse período pandêmico, esse período diferente que nós estamos vivendo. Afinal, nós não teremos um normal, mas provavelmente nós viveremos uma nova normalidade. E sobre esse assunto, os novos desafios da igreja, a primeira parte que nós queremos conversar é como ser relevante no ambiente digital. Nesse momento em que muitos falavam que a internet era do diabo, e hoje transmite na internet do diabo culto de domingo, o que nós podemos entender sobre isso e como nós vemos ou imaginamos que será o futuro da igreja em relação a isso. Eu queria pedir ao Thiago que comentasse um pouco sobre esse assunto e no decorrer da nossa conversa nós vamos dialogando e inserindo aquilo que nós achamos que pode edificar você que está nos assistindo. Se você tiver alguma dúvida após isso, se você tiver algum comentário, deixa aí embaixo, manda lá no direct do Instagram do @PNOoficial e a gente vai conversando. Thiago, está contigo. Então, esse novo tempo que a gente está vivendo, essa nova normalidade, tornou gritante a necessidade que nós temos de fazer uma leitura do contexto histórico da igreja e nos adequarmos, buscarmos a mudança que é necessária diante da nova dinâmica que nós estamos vivendo. Obviamente, a pandemia, o momento atual, gerou mudanças na dinâmica de trabalho, na dinâmica de ensino, na dinâmica dos relacionamentos, e a igreja não está à parte disso, a igreja sofre com isso. Agora, é interessante a gente pensar que, como grande parte das coisas da nossa vida, a internet aparentemente ficava em um segundo plano, não muito sacralizado, digamos assim, da nossa experiência, né? Aquela velha divisão do secular e do sagrado, daquilo que é profano, daquilo que é sagrado. E quando nós somos confrontados com um momento no qual nós precisamos utilizar a internet para transmitir os nossos cultos, para viver em comunhão com os nossos irmãos, nós somos pegos de surpresa. Por quê? A igreja esteve à parte da internet durante muito tempo. Grande parte dos nossos líderes não estavam preparados, não acreditavam, não julgavam que isso seria importante. A internet era utilizada aí como uma válvula de escape, um step. Vamos gravar o culto, vamos colocar lá que a gente faz um acervo da igreja, tem uma história da igreja. Agora, no entanto, a gente é dependente disso. Nós estamos dependentes disso para fazer as coisas mais básicas que nós fazemos costumeiramente. Ser relevante nesse ambiente agora requer de nós, em primeiro lugar, uma leitura da época em que nós estamos vivendo e das gerações com as quais nós estamos tratando. A nossa igreja, as nossas igrejas, elas são multifacetadas. Nós temos nas nossas comunidades pessoas de gerações mais antigas, nós temos pessoas que já nasceram na era digital, e o grande desafio que a gente tem é pensar em um programa, ou pensar na forma de desenvolver um programa que atinja essas pessoas e que supra as necessidades. A gente não pode se dar ao luxo de estarmos apáticos como líderes dessa nossa nova realidade. E aí a gente encontra um grande problema, porque nós não pensamos que iríamos precisar disso em algum momento, nós não nos preparamos, as nossas igrejas, a maioria delas sofre hoje porque não tem uma infraestrutura preparada, e assim, esse infelizmente é o nosso novo normal. Como nós vamos lidar com isso é a grande questão.
eu creio que isso vai definir, pelo menos nesse ano, em muito a produtividade dos ministérios das nossas igrejas. Então, é algo que a gente precisa pensar, repensar e analisar como nós vamos viver a situação e como nós vamos viver depois desses dias também, né? E como você bem disse, é interessante como as atividades básicas da igreja, por exemplo, o aconselhamento hoje deve ser feito, né, devido ao período de isolamento que a gente vive, só pode ser feito de maneira online. Então, quem diria que você faria um aconselhamento que sempre foi tão falado que tem que ser presencial, que não pode ser feito de outra maneira por telefone, online? Afinal, o que nós precisamos entender é que a igreja existe fora do templo, né? A igreja existe fora das quatro paredes, e como igreja nós precisamos ter comunhão, mas, por exemplo, nos dias de hoje nós temos vivido uma comunhão diferente. A igreja não tem conseguido ser igreja da maneira que era, mas ela tem sido igreja da maneira que ela pode ser hoje. Ou seja, ela tem sido igreja de maneira virtual. Como que eu sei que o irmão da igreja está passando bem? Eu mando uma mensagem, eu ligo para ele, eu mando alguma coisa nas redes sociais. Por quê? Porque a gente não pode se encontrar. Aí a pergunta que a gente se faz é, será que após tudo isso, isso permanece? Nós continuaremos servindo a igreja, servindo a Deus através da internet, usando isso como meio de ferramenta de propagação do evangelho? Afinal, a internet é uma importante ferramenta para isso. Porque, ao mesmo tempo que outros canais têm milhões de visualizações, a igreja não busca isso de visualização, não busca isso de inscritos, mas a igreja busca que outras pessoas ouçam o evangelho da salvação de Cristo Jesus. E isso tudo que nós temos vivido tem sido um despertar para que a igreja entenda a importância de se usar a internet, se usar da maneira correta. E sobre isso eu queria que a gente continuasse conversando. Como que a igreja pode ser relevante no ambiente virtual? Como que nós temos... Mas antes disso, vamos tentar entender o que nós temos passado hoje. Eu queria que nós conversássemos agora quais as dificuldades que nós temos visto e vivido nesse período de pandemia, de quarentena, e que nós desfrutamos através das redes sociais, através da internet, um meio de continuidade da nossa caminhada pastoral com o rebanho da igreja. Se o Etienne, o Edgar ou o Jefferson puder comentar alguma coisa. Então, Uriel, quando a gente olha para o contexto qual a gente está vivendo, a gente acaba tendo uma pluralidade de igrejas na maneira que elas estão se relacionando com essa necessidade do uso da internet. Digo isso porque antes da pandemia, a gente tinha algumas igrejas que já lidavam com a utilização da internet, já transmitiam os seus cultos. E essas igrejas, felizmente, quando a pandemia chegou, elas não foram pegas de surpresa com a ideia de ter que montar logo um sistema para fazer transmissão. Então, essas igrejas elas já estavam caminhando, elas já estavam na frente, fazendo utilização desse recurso. Isso foi importante para o contexto da pandemia. Mas, infelizmente, a gente tem aquelas igrejas que não estavam preparadas para isso. E essas igrejas, querendo ou não, a pandemia veio para acordar essas igrejas diante do recurso que a internet pode oferecer para essas igrejas. Quando a gente olha para o contexto do Novo Testamento, a gente tem os apóstolos enviando cartas para as igrejas a fim de que eles pudessem comunicar. Era uma experiência diferente de comunhão, mas Paulo mantinha uma comunhão com aquelas igrejas através de cartas. Obviamente que a experiência era diferente, mas ele mantinha essa comunhão. Hoje, a realidade da pandemia gerou um novo contexto, uma nova experiência, do qual a gente continua tendo comunhão, mas de uma experiência diferente. E essas igrejas agora vão ter que abrir os olhos para isso e vão ter que preparar todo o seu sistema para que, pós-pandemia, essas igrejas continuem publicando, continuem transmitindo seus cultos, ou pelo menos tenham uma atividade, vamos assim dizer, de transmissão de cultos ou de gravação de alguns conteúdos, porque isso vai ser importante. Então, a gente pode dizer que a pandemia ela tem muitos seus pontos negativos, ela traz muitos desafios para a igreja, mas olhando para o lado positivo, acordou essas igrejas que estavam ainda paradas diante da necessidade do uso da internet. Antes do Jefferson falar, um assunto que você tocou é bem interessante. No começo da pandemia, eu tive a alegria, vamos dizer assim, de atender mais de 60 pastores e igrejas
que estavam com dificuldades em entender como a sua igreja funcionaria nesse período de pandemia. Eles não tinham noção de quais equipamentos precisavam ter, não sabiam, não tinham a menor noção de velocidade de internet, de como fazer uma reunião de conselho online, como que o conselho vai se reunir. Não sabiam de ferramentas que muitas das vezes são gratuitas, e hoje existem grandes igrejas que transmitem seus cultos, fazem suas reuniões de conselho e não gastaram um centavo, porque nós temos ferramentas gratuitas que fazem isso. Mas, infelizmente, para a igreja ser tão a par do ambiente digital, de crucificar tanto aqueles que usavam, eu cansei de ouvir alguns pastores dizer que tinham redes sociais para acompanhar o que seus adolescentes e jovens publicavam, e não para compartilhar conteúdo que edificasse a deles. Então, sim, tinha muitas igrejas que estavam a par, por isso que nós vimos uma febre de igrejas e pastores pedindo para seguir, se inscreve no meu canal, que eu preciso chegar a 1000 inscritos, porque eu preciso transmitir pelo celular, porque eu não tenho condições de comprar uma câmera. Pode ser que você já não teria 1000 inscritos no começo da pandemia, mas seria muito mais fácil você conseguir 100, 200 inscritos, já tendo esse projeto há mais tempo do que você tendo começado do zero. Então, assim, essa pandemia parece que foi um despertar não só de que a gente precisava ficar em casa com a família, vamos dizer assim, mas que a igreja precisava acordar para essa era digital que a gente vive, não só para seguir aquilo que os jovens e adolescentes fazem, mas para que a igreja fosse ativamente evangelística na internet. Nós, quando colocamos um vídeo na internet, e eu falo isso, já falei outras vezes em algumas entrevistas que eu dei sobre o PNO, não dá para dimensionar o alcance que tem. Os vídeos chegam a lugares que a gente não imagina. O PNO tem praticamente, já teve perguntas recebidas de praticamente todos os países do mundo. E tem pessoas inscritas em vários países do mundo. Então, assim, nós vivemos muito tempo a par. E como o Thiago bem disse, hoje nós chegamos de supetão nessa fase. Muitos pastores que não sabiam nem como enquadrar se é horizontal, se é vertical, se o áudio é perto, se o ambiente fechado afeta. Mas acordaram e hoje estão fazendo. Estão fazendo bom ou ruim, isso é outro assunto. Mas estão fazendo não só para a pastoreio da sua igreja, mas também como serve de edificação para aqueles que podem acompanhar. Jefferson, o que você tem para falar sobre isso? De experiência ou de ideias sobre esse assunto? Eu ia mencionar, Uriel, que a dificuldade da pandemia que ela trouxe não foi só uma questão de adaptação tecnológica do ambiente que a gente está vivendo, mas eu acho também teológica, né? A gente teve que repensar a ideia de culto, né? Se de fato o que a gente faz na internet é culto de verdade, o que é culto, né? Eu creio que outras igrejas, outros ministérios tiveram que repensar a ideia de celebrar a ceia do Senhor online, se isso podia, se isso não podia. Eram questões que, se você questionasse um pastor, por exemplo, há 10 anos atrás, ninguém nem saberia responder, não imaginaria que isso um dia chegaria na possibilidade, né, de celebrar uma ceia drive-thru, sabe, passando na porta da igreja, pegando os elementos, cada um celebrando em casa. Então eu acho que a pandemia ela também trouxe uma questão de identidade da igreja, né? A igreja teve que repensar a sua eclesiologia, né? O que significa ser igreja, né? O que significa a gente se reunir para cultuar, o que é comunhão, o que é celebrar os sacramentos, o que pode, o que não pode, o que extrapola assim, o sentido desses elementos, né? E também a questão que o Thiago mencionou, uma própria crise dos ministérios, né? Como ser pastor nesse tempo, como cuidar dos jovens, dos adolescentes nesse tempo. Então, eu acho que a pandemia ela trouxe não só esse quadro evidente de que muitas pessoas não estavam atualizadas, né, com a tecnologia, especialmente com a internet, mas também uma espécie de uma crise de identidade, né? Perguntas surgiram que ninguém nunca imaginou que surgiriam. Nós temos a alegria, e eu falo isso realmente com alegria, às vezes a gente brinca com ele sobre isso, mas o Etienne é o nosso pastor, né? Ele é um seminarista, mas ele faz parte do presbitério na qual eu também faço parte, e ele hoje está à frente de uma igreja. E ele, por mais que nós tenhamos contato pastoral, mas o contato que ele tem em relação às ovelhas dele, aos membros da igreja dele,
e esse período que nós estamos vivendo é bem mais prático do que eu e o restante dessa turma que está conversando aqui. O Etienne viveu como pastor de uma igreja e ele vive hoje como pastor de uma igreja de maneira online, com seus modos de isolamento, com as suas necessidades. Então, é mais do que importante e relevante que nós venhamos a ouvir dele o que ele sentiu com tudo isso, o que a igreja dele, não precisa falar o nome da sua igreja, não precisa dar nomes e exemplos, mas de maneira geral, o que a igreja sentiu em relação a isso e qual que é a dificuldade que você vê, mesmo não sendo um pastor ordenado, de pastoreio do membro. Como que fica? Qual que é a sua opinião? O que você pode falar para a gente sobre isso? Uriel, é bem interessante assim, o que a gente está vivendo nesses dias atuais. Eu pessoalmente, né, em Bela Vista, que é mais interior, normalmente a cidade grande é mais tecnológico, interior não. Né, as dificuldades dos nossos membros, principalmente a nossa igreja tem muita gente de idade avançada, é justamente saber o que é um Facebook. Tem gente aqui na cidade onde eu estou que não sabia o que era um Facebook, não tinha contato. Sabia o que era o YouTube, mas não sabia entrar dentro de uma live. Então, é buscar mostrar para essas pessoas a tecnologia. Então, essa foi a dificuldade maior, assim, enfrentada aqui em Bela Vista. E outra, a pressão que a gente tem das igrejas tecnológicas mais avançadas no mesmo tempo de culto, que às vezes a gente tem os recursos pequenos para tentar fazer algo de qualidade para que possa prender a atenção das pessoas, assim, para conseguir acompanhar o tempo de culto. Então, assim, o desafio maior foi saber como vou prender a atenção, sendo que a tecnologia nossa está limitada, né? Não só por ser interior, mas porque essa novidade tecnológica a gente não tinha experimentado. E aí, quando a gente experimenta, como é que eu vou atrair essa turma para saber entrar no YouTube, saber entrar no Facebook? Então, assim, o WhatsApp, dentro do contexto onde eu estou hoje pastoreando, muita gente da igreja não tem WhatsApp, né, que é bem diferente da cidade grande, de uma cidade maior. E aí eu tenho alguns amigos em outras cidades pequenas também que eles compartilhavam da mesma dor, do mesmo sofrimento. Tipo assim, como é que eu vou alcançar os meus se os velhinhos não sabem nem entrar na internet? E se os velhinhos são os mais arriscados nesse tempo de coronavírus, como é que eu vou chegar até eles? Como é que eu vou levar o evangelho para eles se eles não sabem fazer nada de tecnológico? Se o neto que está perto, ele não quer saber de colocar uma live cristã, ele quer saber de jogar o Free Fire dele, ele quer saber de brincar nas tecnologias, mas de ensinar o seu avô e a sua avó a se adaptar a isso, não. Então, esse desafio aqui para a gente foi bem complicado por conta da idade dos membros ser bem avançados, em poder levar essa palavra com qualidade, ao ponto de prender a atenção deles para que eles possam entender a mensagem, porque também, às vezes, até dentro da igreja é difícil você prender a atenção de todos. Imagina numa live onde as pessoas estão na sua casa, acomodados, comendo, tomando a Coca-Cola gelada, tomando a sua aguinha, né? Então, essa foi a nossa dificuldade que enfrentamos aqui. Então, as pessoas sempre perguntam, mas eu não sei mexer nisso, pastor. Então, eu não vou saber mexer nisso. Então, e fora assim, igual você estava falando do aconselhamento pastoral pela internet, aqui se tornou até mais difícil, porque as pessoas aqui, é bem relacional. Cidade pequena, quem mora em cidade pequena sabe, ela quer ter o contato, né? Eu lembro de, no começo da pandemia, uma irmã me falou, não, vem cá, me dá um abraço, pelo amor de Deus, né? Assim, e mesmo com o coronavírus, tudo isso acontecendo, e as pessoas não estavam preparadas, mas agora elas começaram a se atualizar. No começo foi bom, mas depois você vê que elas começaram a se distanciar. E a pergunta é, como é que vai voltar a atenção novamente para que eles possam permanecer numa live? Ou assim vai. E você tocou num ponto que o Jefferson falou, né? Essa mudança de liturgia, essa mudança do que a gente entende por igreja, porque hoje eu gravei uma conferência de perguntas e respostas com o pastor Augustus e alguns pastores da América Latina, e um pastor boliviano falou algo muito interessante, que foi o que você acabou de dizer. Ele falou, pastor Augusto, a maioria dos membros da minha igreja moram em zona rural. Ou eles não têm internet, ou eles não sabem o que é celular. Então, como que eu vou pastorear eles? Como que nós estamos em restrição de sair de casa? Como que eu vou lá falar para eles? Primeiro que a maioria são idosos, não podem ter contato. Segundo, como que eu vou alcançá-los? Então, assim, isso tem sido um grande desafio, tem sido um grande desafio para o pastoreio, porque quando a gente fala de idoso, grupo de risco,
a gente leva em consideração só o fato dele pegar o vírus. Mas a gente esquece que ele é um dos grupos mais propícios a ter ansiedade, a entrar em uma depressão pelo fato de já não ter contato com os filhos, netos, no decorrer do dia a dia, agora isolado, então isso vai aumentar. Então, cuidado e pastorear o coração dessas pessoas é mais do que só o isolamento para não pegar um vírus. E outra coisa importante que você falou, e a gente já conversou sobre isso, nós 5, que é sobre a disputa que a gente tem, e todas as igrejas têm de maneira geral, com outras transmissões, né? O cuidado que a igreja local precisa ter e o amor à igreja local que o membro precisa ter em assistir o seu culto, em assistir a transmissão, alguma coisa feita pela sua igreja. Afinal, não são em todas as igrejas, e falando isso eu não menosprezo nem os meus amigos, nem a mim, nem um pastor, que tem um pastor Augusto Nicodemos, que tem um John Piper, que tem um Carson, que tem um Hernan Dias Lopes. Então, ao mesmo tempo que acontece o nosso culto, acontece o culto deles. Aí cabe ao membro entender se é melhor ele estar com o pastor, assistindo o seu pastor, a sua igreja local, a sua transmissão. Afinal, o dia que ele tiver alguma necessidade, ele não vai ligar para o reverendo da internet para ajudar ele. Quem vai cuidá-lo em uma necessidade é o pastor local. Então, esse momento de pandemia tem trazido aos nossos corações um amor maior pela nossa igreja local. Muitas das vezes a gente sente falta da comunhão, mas a gente precisa estar juntos para caminharmos em relação a isso. E se nós não tivermos mais nada a falar sobre isso, nós já passaremos ao ponto 2 da nossa boa e agradável conversa. Quero fazer uma contribuição aí. Excelente, pode falar. Eu tinha mencionado que a pandemia trouxe uma crise de identidade da igreja, né? Mas ela também trouxe uma crise de identidade do membro da igreja, né? De membresia. Porque o que você mencionou é o que, para mim, é o que está acontecendo assim, de mais significativo. As pessoas repensarem, né? Ou então quando você percebe que as pessoas não têm ainda uma perspectiva correta e formada do que significa ser membro de uma igreja. Porque, como você, o Etienne mencionou, né, hoje a gente tem uma concorrência na internet. Então você abre uma live, seja em qual plataforma for, você tem milhares de outras pessoas fazendo as transmissões, e são muito melhores, são muito mais atrativas, né? E aqui não estou só falando do âmbito cristão, né? A gente sabe que tem outras transmissões, lives de música, de cantor, etc. Mas a grande questão é, se eu sou membro de uma igreja, eu tenho meu compromisso com aquela igreja local, então eu deveria honrar o trabalho que é feito pela igreja a qual eu sou membro, né? Pela igreja que eu presto contas, pela igreja que eu contribuo financeiramente, eu sou frequente nos cultos, pelo menos assim, era o que se esperava, né? Então, eu acho que a pandemia ela também colocou em crise, em choque, a identidade do membro. O que significa ser membro, por exemplo, da minha igreja, né? Agora, já que eu não posso ir nela, frequentar, já que eu não posso entrar no seu templo, o que significa eu continuar sendo membro, por exemplo, da primeira igreja presbiteriana de Rio Verde? Significa manter os compromissos, né, com as transmissões, com os cultos, né? Então, eu acho que tem muita gente que ainda não se deu conta disso, ainda está com essa crise de identidade, o que significa me comprometer e ser membro de uma igreja local. Eu acho que esse é um tema também que tem surgido, eu acho muito importante a gente refletir sobre isso também. Como diz o nosso manual presbiteriano, nós temos direitos, mas nós também temos deveres como membros de uma igreja local. E nesse período de pandemia, a gente tem falado, e é o assunto da nossa conversa, falar sobre assistir às transmissões, sobre acompanhar a comunhão da igreja, mas também o sustento da igreja, o acompanhamento dos necessitados, das viúvas, dos órfãos. Então, tudo isso é papel do membro dentro da pandemia, fora da pandemia, dentro da quarentena, fora da quarentena, dentro do templo ou fora do templo. Nós, como membros da igreja de Cristo Jesus, ou parte da igreja de Cristo Jesus na terra, é papel nosso, é dever nosso caminhar como verdadeiros cristãos. E sobre esse assunto que nós já temos falado, algo que nós precisamos pensar é como nós faremos teologia, como nós faremos
as exposições, ou como será a teologia após esse período da pandemia? Quais serão os desafios que nós, como pastores da igreja, como pastores de uma igreja local, enfrentaremos para fazer teologia? Quais serão as novas maneiras? O que a gente pode imaginar ou indagar sobre esse assunto? Se o Edgar puder começar. Bom, sobre isso eu acredito que a gente precisa deixar claro aqui que a gente não está falando em criar uma nova teologia ou formular um novo tratado teológico. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção ao pensar sobre isso aí é a adequação, né? Como que a nossa proposta litúrgica, a nossa proposta de culto, ela vai ser pós-pandemia. E aqui a gente já está pegando esse contexto da pandemia, do que ele alterou, das mudanças que ele trouxe, e pensando como que isso pode ocasionar, como que isso vai ficar no período pós-pandemia. E aí entra a questão do culto. As nossas lives, querendo ou não, elas, hoje em dia, na transmissão do culto, quando esse culto ele ainda não acontece de forma presencial, porque em algumas igrejas está acontecendo o culto presencial para uma parcela de cristãos que estão aptos a estarem no templo, e esse culto está sendo transmitido. Então, esse culto acaba que está tendo uma liturgia normal, acaba que está tendo todo um andar que acontecia antes. Mas aqueles que estão só transmitindo mesmo, somente por live, o pastor prega e ele está transmitindo, os cultos foram reduzidos. E esse tipo de experiência está sendo passado para as pessoas. E a pergunta que fica é, quando essas pessoas voltarem, será que elas vão ter a mesma disposição de ficar num culto ou cultuar publicamente com os outros irmãos ali durante 1h30, vai lá 2 horas, assim por diante? Então, esse é algo que a gente precisa pensar, como que vai acontecer, né? Eu acredito, Uriel, que vai ter membros ansiosos por estarem ali na comunhão, no contexto público, no culto público, e vão dar valor demais a 1 hora, 1h30, 1h40 de culto. Infelizmente, a gente vai ter aqueles irmãos que vão custar voltar. Infelizmente, vão ter aqueles irmãos que a gente vai ter um trabalho de ter que buscar esses irmãos novamente, meio que pastorear eles como se a gente estivesse discipulando eles desde o comecinho de novo. Então, assim, a gente precisa pensar essa teologia que vai ser aplicada para esses irmãos. Aí é nesse sentido que acho que a gente vai ter como desafio, né? Acredito que o Tiago pode trabalhar um pouco isso mais, mas esse é um dos desafios que a gente vai ter no contexto pós-pandemia. Do Tiago falar, é só para acrescentar aqui, dentro do decreto, né, de cada cidade, para nós aqui, é 1 hora no máximo de culto. Então, assim, mesmo tendo culto presencial, só pode estender 1 hora no máximo. Então, assim, as pessoas vão se acostumar, porque com certeza não vai ser de 1 hora para outra que vão começar, vamos fazer, pode ser mais tempo, não. Então, assim, vai se tornar habitual esse tempo, 1 hora. Passou, às vezes, de 50 minutos, o pessoal vai ficar agoniado, querendo ir embora, né? Então, assim, essa adaptação que a gente está fazendo devido aos decretos, entre outras coisas, até costumes que a gente vai começar a empregar por conta, né, da pandemia, e as pessoas vão, querendo ou não, se torna um hábito, e elas vão, se não acontecer dessa maneira, elas vão querer fazer, não vão querer estar na igreja. Falar assim, não, porque está ficando muito chato. Por quê? Que volte o coronavírus, né? E outra coisa é que, quando nós falamos em assistir hoje os cultos, nós realmente falamos em assistir, nós não falamos em participar do culto. Porque, primeiro, que não tem comunhão, não é possível uma comunhão como nós estamos acostumados de maneira online, mas principalmente que boa parcela dos membros que assistem os cultos hoje, eles não assistem com a devida reverência de um culto público. Nós, principalmente por ser no celular ou no notebook que está assistindo, você tem a notificação toda hora de uma rede social, notificação de um WhatsApp, isso acaba tirando o foco. Então, quando voltar, se antes já tinha agonia com 1h10 de culto, 1h20, aí agora que você está tendo aí 3 meses de culto, que você fica no celular, que o pastor está lá pregando e ele não está te olhando, aí você está respondendo, você está na cozinha fazendo o jantar, você está comendo uma pizza, você está fazendo alguma coisa. Então, quando a gente voltar ao culto, é isso que a gente está tentando entender. Como será a nova maneira de fazer teologia? Como que a gente vai caminhar sobre isso? E o Tiago tem um pouco a acrescentar sobre esse assunto. Então, eu não sei se vocês têm lido esse período nosso da forma como eu tenho analisado, mas me parece que esse momento que nós temos vivido está permitindo ou está nos conduzindo para uma reestruturação
da nossa própria perspectiva cultural. Assim, a nossa cultura está mudando. E isso torna o quadro em que nós estamos extremamente complexo. Assim, cada época ela traz os seus desafios, e isso é normal. O Edgar citou lá no começo da nossa conversa, quando Paulo envia suas cartas para a igreja, era o que ele dispunha de material na época, e hoje nós temos desafios, assim como Paulo teve naqueles dias. Agora, eu creio que nós vamos precisar pensar teologia de uma forma diferente, fazer teologia de uma forma diferente, não no sentido, de fato, de criar uma teologia do zero, como o Edgar falou, mas no sentido de pensar a teologia e aplicar a teologia de maneira que ela faça sentido para a época que a gente está vivendo, e muito mais, pensar em um momento de transição, quando nós sairmos dessa época de pandemia e de isolamento, para voltarmos para os nossos cultos na igreja. Eu acho que isso está muito envolvido, está muito relacionado com aquele lema da reforma, da igreja reformada sempre se reformando, no sentido de que agora nós vamos precisar pensar em metodologias, pensar em maneiras de abrirmos as nossas igrejas para as inovações que são necessárias, de uma forma que isso nos conduza para mais próximo da palavra. De fato, eu creio que será difícil, num período pós-pandemia, nós continuarmos com a estrutura litúrgica como nós tínhamos anteriormente. Um culto de 1h40, um culto de 2 horas. Por quê? Primeiro que nós já temos aí a grande parte da nossa igreja formada por uma geração que pensa muito mais rápido do que nós pensamos. Uma geração que não consegue ter a sua atenção presa por muito tempo. O quadro da pandemia intensifica isso, porque agora a gente tem um tipo de cristianismo à la carte. Na nossa casa, a gente escolhe o que vai ver na hora que quer ver. É muito mais cômodo eu assistir uma live de um cristianismo motivacional, que vai durar ali 10, 15 minutos, vai tocar o meu coração, entre aspas, e me abastecer e me alimentar disso. Quando eu voltar para a igreja, aquele estilo de culto não vai me chamar mais atenção. E aí a grande questão é, de duas uma, ou nós vamos nos adequar no sentido de pensar em atualizar a nossa prática teológica, a nossa prática cultica, não saindo do trilho da palavra, ou então nós vamos ter um pouquinho mais de trabalho até que essa galera possa, então, novamente se reacostumar, digamos assim, com o nosso estilo antigo, digamos, de culto, antes desse quadro que a gente está vivendo. O fato é que, seja qual for a nossa escolha, vai ser um desafio, vai ser um trabalho árduo, não vai ser uma coisa muito fácil de se fazer, não. E Uriel? Pode falar, Edgar. Então, eu acredito, assim, acho que a gente tem que pontuar que a pandemia ela não destruiu a nossa comunhão. A comunhão, ela continua. Eu falo assim, citando nós mesmos aqui como exemplo. Nós tínhamos uma comunhão antes da pandemia, a gente se via todo dia no seminário, nas nossas aulas. A pandemia veio e ela não quebrou a nossa comunhão, a gente continua tendo essa comunhão, mas ela proporcionou para a gente uma experiência diferente. Sim. Então, esse é o ponto que a gente precisa pensar a partir de agora. Porque a gente continua tendo comunhão, os nossos irmãos continuam tendo comunhão, só que a experiência deles agora é outra. A experiência dessa comunhão deles é através de uma live, através de um culto que está sendo transmitido, onde o irmão fala boa noite ali no chat e o outro responde. Esse tipo de experiência que eles estão tendo. E a pergunta é, será que haverá novamente um redirecionamento para aquele tipo de experiência anterior? Então, isso vai ser um desafio para nós, vai ser um desafio para a nossa igreja. Então, a gente precisa pensar nessa experiência que foi proporcionada para o pessoal e como que o pessoal vai reagir diante dessa experiência. Então, a comunhão, ela continua. As nossas igrejas continuam tendo comunhão, nós continuamos tendo comunhão, mas que a nossa experiência, houve uma proporcionaram para nós uma nova experiência, a pandemia proporcionou. A gente precisa pensar sobre isso. Uma coisa que eu penso que a gente precisa focar pós-pandemia, né, já pensando um pouco mais lá na frente, ou assim como o Thiago mencionou, como que a gente faria teologia depois, né?
eu acho que é a ideia da comunhão que vocês estão mencionando aí, né? Você já parou para pensar que, por exemplo, se havia 2 membros da sua igreja que estivessem brigados e eles eram obrigados a todo domingo se encontrarem na igreja, um sentava de um lado, outro sentava do outro, e agora da pandemia está tudo tranquilo. Ele não é obrigado a ficar perto da outra pessoa e ele nem sequer se lembra de pedir perdão, ele nem se lembra de que ele precisa se reconciliar com o irmão. Então, assim, parece que essas coisas, elas ficaram de lado, né? Ou seja, eu não preciso mais fazer paz, eu não preciso pedir desculpa, eu não preciso me arrepender daquilo que eu fiz. Por exemplo, eu estou me referindo só nesse aspecto da comunhão, né? Mas isso não ficou para trás, isso não perdeu o valor, né? Você ainda precisa se reconciliar com o seu irmão que você está brigado, mesmo que você não esteja vendo ele pessoalmente. Então, eu acho que quando a gente voltar, os pastores precisam muito trabalhar essa questão da comunhão, quem sabe, assim, elaborar pequenos grupos para que esse espírito de estar perto do outro, de saber conviver com pessoas diferentes, de pedir perdão se eu falhei em alguma ocasião, né? Isso é bíblico. Eu acho que a gente também vai precisar pensar muito sobre esse assunto. Porque se nós, quando eu falo nós, somos todos os cristãos, não falando só dos outros. Se nós já tínhamos dificuldade em pedir perdão, e a maioria de nós fazíamos isso só numa oração de contrição no nosso culto, nós estamos há quantos domingos sem ter um culto público de maneira presencial? Será que a última vez que nós pedimos perdão dos nossos pecados foi no último culto público que a gente participou? Então, isso é outra coisa que nós precisamos trabalhar com a igreja após esse retorno, né? O retorno a pedir perdão pelas suas falhas, a pedir perdão ao seu próximo e tentar caminhar numa nova normalidade. Porque quando a gente fala em voltar, a gente não consegue imaginar a mesma coisa. A gente não consegue imaginar um estádio lotado, um shopping lotado a curto prazo e a médio prazo. Mesmo a médio prazo, a gente imagina com algumas restrições, algumas instabilidades, isolamentos, o uso de máscara, o distanciamento. Então, assim, tudo isso a gente... E querendo ou não, até eu, o Etienne e o Edgar uma vez rindo sobre isso, mas ao mesmo tempo chorando, falando que a nossa geração de pastores é que vai ter que descascar esse abacaxi, né? Porque, assim, essa geração anterior de pastores, ela já tinha dificuldade com a internet, com outros meios. Imagina, após esse período truculento de internet, pastoreio pela internet, volta as coisas do outro jeito e ela tem que conciliar o internet e a nova forma de pastoreio. Então, assim, por mais que isso pareça estranho se falar, pastores mais novos que serão ordenados ou estão sendo ordenados nos próximos meses e anos, é que estarão trabalhando com as igrejas, trabalhando com os membros, essa nova fase, né? Pelo fato de estarem vivendo isso, não que os outros pastores não consigam, mas pelo fato de estarem vivendo essa dificuldade hoje, saberão como prova viva de como caminhar dessa forma. Então, assim, quando você para pensar, são realmente muitos problemas ou muitos meios que nós precisamos encontrar solução, e somente em Cristo nós encontraremos, mas esse sacudir que a pandemia trouxe, não só na nossa cidade, estado e país, mas no mundo, mudou drasticamente a forma como nós entendemos igreja, ou como nós entendemos ser igreja. Se o Etienne tiver uma contribuição, seria interessante para nós. Vou pegar o ponto também que eu aproveitar que o Jefferson comentou, né? Justamente esse conforto que você estava falando também, Uriel. O conforto que as pessoas têm hoje de não ter conflitos, e é isso que a gente tem que estar preparado, porque, querendo ou não, não é só a nova geração de pastores. A nova geração que a gente vai pastorear, essa juventude de hoje, é uma juventude que realmente quer saber do Free Fire, quer saber dos joguinhos, e aí como é que a gente vai despertar elas para terem a motivação de estarem com a gente dentro dos templos mesmo. Porque é uma geração tecnológica. Como é que nós vamos fazer para essas pessoas terem esse relacionamento de quererem buscar a Cristo frequentando uma igreja? Porque o conforto de todos eles é como? Agora eu jogo, né? Quando eu estou na frente do videogame, às vezes eu fico tempo, e se a gente não parar, não olhar as horas, você fala, não,
não quero fazer mais nada, quero ficar jogando. E aí você deixa as outras coisas, vai adiando para lá. Então essa geração que a gente já está pastoreando, essa geração que nós vamos pastorear, ela é justamente a geração que eu posso fazer daqui a pouco. Eu vou fazer depois, eu vou fazer acolá. Então, como é que nós vamos alcançar eles para poder frequentar um horário, para cumprirem um horário de culto? Então, acho que será um desafio muito grande para a gente, né? E é isso que a gente tem que buscar, não no sentido de, igual a gente vê, né? A concorrência, fazendo várias coisas para chamar atenção. Então, vamos fazer uma festinha e jogar um fundão aqui atrás de mim, porque aí eu vou alcançar. Vou jogar o Free Fire aqui, né? Atrás aqui, fazer o culto Free Fire. E aí não é essa maneira. É a maneira cristocêntrica, é a maneira bíblica, a maneira de que agrada a Deus. Como é que a gente vai alcançar essas pessoas fazendo da maneira que agrada a Deus? Eu acho que essa é a maneira que a gente tem que pensar, vai ter que começar a raciocinar para alcançar os jovens que daqui a pouco não serão mais jovens, serão adultos trabalhando, mas com o pensamento, às vezes, de uma criança. Se esse culto ainda não existe, bem provável que após o lançamento desse projeto, esse culto apareça. Escreve o que eu estou falando. A internet é assim. Se não existe, e dá uma ideia boa dessa, logo, logo se apresenta. Então, fica esperto para você pedir seus direitos de uso da ideia. Mas eu acho que tudo que a gente tem falado aqui, a gente só consegue olhar para Cristo e tentar entender não o que nós temos passado, mas como nós precisamos caminhar, não agora, mas no futuro, sobre isso. E sobre esse assunto, a gente precisa entender como que nós desenvolveremos uma prática pastoral em meio a esse tempo de crise, né? Como que a gente vai... Como que é ser pastor no tempo de crise? Ser pastor online, ser pastor virtual, ser pastor presencial? Seria correto se arriscar já a igreja de fazer culto? Por exemplo, nós tivemos casos aqui em Goiânia de que mesmo com decreto estadual e municipal para abertura parcial dos cultos, muitas igrejas não fizeram isso. Muitas igrejas não abriram por conta de não só de ter um grupo de risco, mas por amor àqueles que não podem ir ao culto. Para que não houvesse ansiedade, tristeza por parte dele, principalmente pelos idosos, mas preferiram continuar com as suas atividades online. Então, assim, o que vocês pensam sobre como será, como nós precisamos desenvolver essa prática pastoral nesse tempo de crise que a gente está vivendo? O que você poderia falar sobre isso, Jefferson? Ô, Uriel, eu acho que, antes de eu responder essa pergunta, por exemplo, a nossa igreja aqui, desde o começo, ela decidiu não abrir, porque ela decidiu errar, talvez, né, pelo excesso de zelo, né? Foi mais unido. Mas eu não sei vocês, eu particularmente achei super estranho quando eu vi outras igrejas fazendo culto com aquelas poucas cadeiras no templo, as pessoas longe uma das outras. Parecia uma situação mais triste do que online. Né? Sim. Eu, assim, particularmente achei assim, essas exigências, apesar da gente compreender, mas parece que ela não funcionava no âmbito da igreja, né? Então, realmente foi muito complicado, né? Uriel, olha, eu acho que a prática pastoral, ela vai ter que, algumas coisas vão ter que ser encerradas, né? Ou seja, assim, se continuar dessa forma, não dá para você fazer tudo, né? Não dá, por exemplo, para você visitar a casa de idosos, não dá para você ir na casa de uma senhora idosa, chegar lá, ficar com ela horas, pegar na mão dela, abraçar, e não vai ter como, isso obviamente não tem jeito. Então o pastor tem que ser um pouco inteligente, né? Eu acho que existem outras formas que dá para ele acompanhar a vida daquelas pessoas sem precisar necessariamente colocá-las em risco. Eu acho que a gente é inteligente o suficiente para conseguir encontrar meios, né? Pastorear os jovens, adolescentes, eles já estão no mundo da internet. Então é só você ter essa atenção de tê-los perto de você, né? de os estar acompanhando. Eu acho particularmente que a questão mais difícil, né, agora assim, pensando a primeiro momento, é a celebração dos sacramentos, que eu não teria uma resposta clara para te dar, né, nem tenho, na verdade, de como que a gente poderia fazer, e a questão do cuidado com os mais velhos, né? Eu acho que esse é o grupo de risco. Eu acho que
seria mais complicado nesses dois casos aí, né? Eu creio que tem mais, né? O pessoal aí pode citar mais, mas esse é os que vem na minha memória. Pode continuar aí, pessoal. Pode falar, Thiago. Cara, isso que o Jefferson tocou aí é muito interessante, porque se requer dos pastores agora que eles realmente conheçam as suas comunidades. Vai ser necessário que o pastor conheça muito bem a sua igreja para que ele possa trabalhar de uma maneira efetiva nesse contexto. E aí, sem dúvida nenhuma, acho que a palavra-chave para nós, enquanto liderança da igreja, é adequação. Nós vamos precisar fazer a leitura da nossa época, a leitura da nossa igreja, e aí, obviamente, isso vai variar de comunidade para comunidade, de igreja local para igreja local, porque cada um apresenta as suas peculiaridades. Nós temos igrejas que são formadas majoritariamente por pessoas de idade, nós temos igrejas que são formadas, em sua maioria, por jovens, e é como o Jefferson falou, jovens e adolescentes, todo mundo na internet. Para eles, isso que a gente está fazendo aqui não é uma novidade. Acompanhar um pregador online não é uma novidade. Talvez não acompanhe alguém que fale, que aplique uma teologia de qualidade, mas que eles estão acompanhando gente falando sobre teologia, eles estão. Agora, a questão é as pessoas de mais idade, como alcançá-las. E aí nós vamos ter que reaprender algumas coisas que nós esquecemos. Por exemplo, hoje os nossos telefones eles servem para muita coisa, menos para ligação. Nós perdemos o hábito de falar ao telefone. Talvez uma ligação telefônica vai ser muito importante, muito útil para um membro que não tem condição de acompanhar o culto online, para um membro que está precisando de um conselho. Nós vamos ter que tomar um cuidado agora para que as pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, elas não se sintam mais desamparadas, né, do que seria o normal. Então, eu creio que a palavra-chave vai ser adequação. Nós não podemos fazer visitas, a celebração de sacramento é difícil nesse momento, mas a prática pastoral não precisa ser totalmente prejudicada. Se a gente se adequar, se nós conhecermos bem as comunidades nas quais nós estamos servindo, eu creio que grande parte daquilo que nós fazemos como líderes pode ser feito, sim. É interessante essa questão do sacramento, né? Porque nós vemos muitas igrejas, e agora estou falando de âmbito geral, não só reformadas, presbiterianas, que é a igreja na qual nós fazemos parte, que tem esse anseio de voltar logo o culto, mas que ao mesmo tempo tem essa restrição de quantidade, né? Porque o anseio de voltar logo é para haver comunhão. Mas, querendo ou não, essa comunhão hoje é uma comunhão parcial. A igreja não está se reunindo como um todo para celebrar a ceia do Senhor e lembrar em memória do sacrifício de Cristo. Nós estamos nos reunindo com lista de presença, eu vi igreja sorteando nome de gente, colocando os 30 primeiros que colocasse o nome conseguia, a igreja presbiteriana fazendo isso. Então, assim, a gente tem que, já daqui, começar a pensar qual que é o propósito dessa aceleração que a gente tem de retorno das atividades. Porque a gente tem que lembrar do grupo de risco, a gente tem que lembrar principalmente da comunhão da igreja como um todo. E eu queria ouvir do Edgar o que ele tem para falar sobre isso, o que ele pode contribuir com a gente sobre esse assunto. Esse é um assunto bem complexo, né? Porque se a gente for parar para pensar, as igrejas elas fecharam por se submeter a um decreto do governo, entendendo que o governo sabia o que é melhor para a saúde das pessoas. Essas igrejas que estão voltando a ter culto presencial, elas estão voltando também debaixo de um decreto do mesmo governo que entende que é possível ter esses cultos de tal forma que não vai afetar a saúde dessas pessoas. Então, assim, eu acho que é muito difícil a gente dizer está certo, está errado, a igreja deve fazer, não deve fazer. A gente deveria colocar isso na balança, né? Mas para o decreto para fechar, a gente submeteu ao governo. Agora, para abrir, não. O governo que pensa sobre a saúde já não é tão importante. Então, assim, é muito complexo. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor, não, mas é muito complexo.
E quanto à questão do pastorado, a questão da prática pastoral para esse contexto, eu acredito que a criatividade do pastor, da liderança, não só do pastor, às vezes a gente está falando aqui que é só uma responsabilidade do pastor. Eu falo de modo geral. Como a gente falou, os jovens, o pessoal da geração da internet, essas pessoas sabem entrar no YouTube, sabem entrar no Facebook, conectar-se ao culto da igreja. Porém, os mais velhos não sabem fazer isso. E a pergunta é, será que os nossos diáconos estão atentos com isso? Será que eles têm questionado esse jovem? Vocês estão tendo acesso ao culto? De alguma forma vai ter que ter o acompanhamento. E o que o Tiago falou, voltar a utilizar o telefone com o propósito principal que ele tinha, de você comunicar com o outro, acho que vai ser muito importante para esses dias. Então, assim, muito difícil alguém não ter telefone em casa, né? Pelo menos, né? Sim, sim. Então, assim, essa questão da prática pastoral, de abrir igreja ou não abrir, é um assunto muito complexo e que eu acho que vai exigir muita cautela e tem exigido cautela das pessoas. É difícil falar a pessoa está certa, a pessoa está errada. Eu não consigo dizer que, olha, a igreja que não abriu porque ela está sendo zelosa está errada ou está certa, como que a igreja que abriu porque está atendendo o decreto do governo, que ela tinha atendido também quando ela fechou, está certa ou está errada. Pelo menos eu penso dessa forma. Acho que, sim, é um assunto muito complexo mesmo. É um desafio muito grande para a gente e a gente tem que orar muito, pedir sabedoria de Deus para tomar essas decisões e, sim, ter essa assistência com as pessoas que estão necessitando. Mas não só o pastor. Eu acho que os líderes da igreja precisam ajudar o pastor nessa caminhada também. Entendeu? Só pegando um ganchinho, só pegando um ganchinho no que o Edgar falou aqui, não perde time, ele falou de responsabilidade geral, não só do pastor. Isso não acontece no nosso meio, mas tem muito pastor que tem dificuldade de formar liderança. Tem muitas igrejas que centralizam o trabalho na figura do pastor. E agora eu creio que mais do que em outras épocas que nós vivemos, é necessário que o pastor, o conselho, saiba delegar funções. Se nós ficarmos com uma liderança restrita no pastor e às vezes 2, 3 presbíteros, nós não vamos conseguir atender a igreja. É preciso delegar, aprender a delegar funções. Nós vamos precisar de mais gente do nosso lado para trabalhar. As demandas agora elas são muitas e a forma de atender essas demandas são reduzidas. A saída é mais gente trabalhando. E alimentar a ideia de a igreja cuida da igreja, né? Porque, assim, uma coisa que essa pandemia também trouxe, esse período de isolamento, é a ideia de que o pastor não é o centro da igreja. De que é a igreja que é o principal a ser cuidado e ela deve cuidar dela mesma. Não estou falando que o indivíduo cuida de si mesmo, mas que o indivíduo cuida do seu próximo. E principalmente os oficiais, diáconos, presbíteros e pastores cuidam de todo o rebanho, mas que a igreja precisa ser discipulada. E aí entra uma coisa que o Jefferson falou, que provavelmente os pastores precisam muito trabalhar nisso, que é a comunhão com o retorno, seja em grupo pequeno, seja pensar em outra estratégia, outra forma, mas alimentar nisso para que, caso venha outra pandemia, outra necessidade, a igreja saiba pastorear ela, não indivíduo a indivíduo, mas o indivíduo com o seu próximo. Então, isso é muito importante. O que você falou é realmente assim, uma coisa que a gente não vê em nenhuma igreja, né? Pastor que não delega, a gente quase não vê isso. Mas, assim, vale a pena a gente falar para que, se alguma igreja não faz, a partir de agora delegue. Hein, Uriel? Deixa eu pegar a fala aqui, né? Justamente, não é só o fato de ensinar, é ver se a igreja está aprendendo. Porque quando a igreja está aprendendo, ela começa a automaticamente produzir frutos, isso é bíblico, né? Então, assim, se ensinar, a gente pode ensinar, a gente prega tudo, mas e saber se o irmão realmente está aprendendo? Quantas escolas dominicais que a gente pergunta, e aí, alguém sabe aí, quem criou o mundo? E quantos dias criou o mundo? E às vezes as pessoas nem sabem. Quantos dias Deus fez o mundo? Não estão aprendendo. Né? A palavra está sendo ensinada e tudo, as pessoas não estão aprendendo. Então, o nosso desafio pastoral é saber se as pessoas estão aprendendo. Um grande significado é assim, qual é o dia que a gente mais vê as pessoas indo na igreja? Que hoje a gente está tendo, é o dia da ceia. Né? Aí, principalmente na cidade, assim, as pessoas perguntam, mas quando vai voltar a ceia? Quando vai voltar a ceia? É mais ou menos assim,
Os outros cultos não são importantes, então? Será que a gente não está mostrando que a gente está mostrando que a ceia tem um peso gigantesco e os outros cultos não têm peso nenhum, né? Que o culto mais frequentado, acho que na grande maioria das igrejas que a gente vê, as igrejas dos estados, é o culto de ceia. Hein, Uriel? Manda bala. Agora, a gente também, quando pensa sobre essa prática pastoral, a gente precisa, talvez, pensar um pouquinho mais à frente. E quando acabar essa pandemia? Quando sair a vacina? Quando passa esse contexto? Lembra aquela questão que nós pontuou aqui? Essa comunhão que a gente tem vivido nos nossos dias, ela está de uma experiência diferente. Ou você assiste de casa, a cultura de casa. Essas pessoas podem ser que elas se acostumem com esse tipo de comunhão, a tal ponto de não querer mais voltar para a igreja. Sim, eu faço parte da igreja onde o Thiago é pastor, porém eu vou só assistir pela internet, como o Etienne falou, eu vou só no culto da ceia. Então, sim, eu vou ficar quase um desigrejado. Essas pessoas a gente vai ter que ter uma prática pastoral com essas pessoas. A gente vai ter que mostrar para essas pessoas que o contexto do culto público é um local onde a gente edifica as outras pessoas com os nossos dons. Quando a gente olha para as cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele estabelecia comunhão com as igrejas através das cartas. Esse era um meio que ele tinha, uma experiência que ele tinha de comunhão com as igrejas. Quando a gente vai para Romanos, no primeiro capítulo de Romanos, ele vira para a igreja de Romanos e fala: o meu desejo é estar aí com vocês, porque estando aí com vocês, eu vou edificar vocês com os meus dons e vou ser edificado com os dons de vocês. A gente vai ter que mostrar isso novamente para a igreja, a importância de estar junto no culto público, porque é um local onde eu edifico alguém com meus dons e sou edificado com os dons dessas pessoas. Eu acho que esse é um ponto também do qual a gente precisa pensar. Os pastores já vão ter que se preparando e a gente tem tempo para isso, entendeu? Pelo que a gente sabe, a vacina não está tão próxima de acontecer, então a gente tem tempo para isso. Preparar para quando a vacina chegar, o pessoal for vacinado e falar: olha, o pessoal pode voltar à normalidade. Novo normal. Será que essas pessoas vão voltar? Será que a gente não vai falar de um número de desigrejados crescendo? A gente precisa se atentar para isso também. E um assunto que eu ouvi hoje na live, que o pastor da Colômbia falou, que eu tinha pensado sobre isso, mas eu não tinha visto notícias sobre isso. É que, por exemplo, lá o número de divórcios está 3 vezes mais do que em tempos normais. E ele leu uma entrevista, uma reportagem da BBC, que o índice mundial de divórcios aumentaram. Então, isso é outra coisa que os pastores precisam tratar agora e precisam ter ferramentas e estratégias para tratarem depois. Exato. Porque não adianta, é aquela história quando a gente vai aconselhar alguém, fala, não adianta você ir atrás do pastor só depois que já pegou fogo em tudo. Você tem que ir quando você vê o princípio do incêndio. Porque o pastor não faz milagre. Quem faz milagre é Jesus. Então, se você for quando tudo já estiver destruído, acabado, é só Cristo. Mas se você for antes, há um trato, há uma conversa diferente a ser tratada. Então, assim, são realmente muitos pontos da relação pastoral do pastor com o membro que nós precisamos começar a pensar agora. Não esperar chegar tudo, como você disse, chegou a vacina, está todo mundo vacinado, pode se reunir. Agora vamos ver o que a gente precisa fazer. Não. A igreja precisa ter uma estratégia, vamos dizer, um plano de ação, um plano preventivo e não corretivo de como será a caminhada. Uriel, e se não acontecer isso? Ao menos nós temos uma estratégia, ao menos nós temos uma ideia de como nós podemos caminhar caso isso aconteça. E, meus irmãos, o que nós temos vivido hoje e visto hoje, é bem provável que tudo que nós conversamos aqui seja membros que acostumaram a assistir pela internet e não vão mais à igreja, membros que não pediam perdão do seu coração, dos seus pecados e agora continuarão não pedindo, membros que têm dificuldade com os seus próximos e têm dificuldade em falar e agora guardam isso no seu coração e não se aconselham, não pedem perdão. Então, realmente, a igreja, e quando nós falamos agora pastores, nós voltamos a falar a liderança da igreja, presbíteros, oficiais da igreja, precisam ter estratégia para cuidar desses irmãos agora e um retorno próximo ou a médio prazo, quando nós caminharmos de volta a nosso novo normal, né? Verdade.
Eu queria caminhar o nosso final, afinal, nós conversamos bem bastante sobre o assunto. Queria dizer que se você está ouvindo isso no canal do Perguntar Não Ofende no YouTube, é porque o nosso projeto realmente saiu do papel. Então, eu queria ouvir as considerações finais dos meus nobres amigos e, em seguida, a gente finaliza e agradece a todos, porque, se Deus quiser, esse projeto trará edificação a outros seminaristas, mas também a igreja brasileira na qual nós fazemos parte. Bom, eu quero agradecer a Uriel por ter encabeçado o projeto e agradecer aos meus amigos, dizer que eu tenho sentido a falta de vocês, pelo menos nesses dias, especialmente das conversas, das brincadeiras, e também agradecer o pessoal que nos assistiu, nos acompanhou. Eu espero que, de alguma forma, a gente tenha contribuído com a vida de vocês. Muito obrigado. Saindo aí daquela ideiazinha que virou clichê já, do novo normal, a gente está vivendo um tempo novo. São novas demandas que nós temos e isso é normal de cada época traz seus desafios. Creio que nós estamos aprendendo aí que o nosso campo missionário ele é muito mais vasto do que nós imaginávamos. Afinal, a internet está aí, as dificuldades que nós tivemos com a internet estão aí para mostrar isso. Então, que nós possamos, de fato, ponderar essas questões, não como líderes apenas, mas como cristãos. Nós possamos ponderar nesses dias a respeito da nossa vida cristã, se nós somos, de fato, crentes de verdade, se nós temos levado a nossa vida cristã a sério, né? Afinal, agora nós temos aí tempo de sobra para pensar sobre essas questões e que Deus possa nos dar a graça de vivermos uma vida que agrade a Ele nessas condições. Que a gente saiba ler aí a época que a gente está, o momento que a gente está, e entender que Deus está no controle de tudo, Ele não está alheio à nossa situação, e rogar para Ele a condição para que nós possamos viver de uma forma que o agrade. No mais, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, podendo compartilhar. Esses momentos são edificantes para as nossas vidas e são muito necessários nesses dias. Então, a minha oração é para que Deus abençoe vocês, para que Deus abençoe aquelas pessoas que estão nos ouvindo aí também. Bom, eu quero também expressar aqui meus agradecimentos. Muito feliz de participar aqui no PNO, realmente com meus amigos aí. A gente tem uma caminhada muito grande aí no seminário. Deus sempre tem abençoado as nossas vidas e tem nos mantido unidos, mesmo diante da pandemia, né, diante desse contexto. Graças a Deus a gente tem continuado unido. Essa comunhão continua, ainda que esteja numa experiência diferente, vivenciando uma experiência diferente, mas continua. E eu acredito que o nosso contexto ele gera dois pontos importantes para a gente. O primeiro que eu gostaria de citar é a questão da oração, né? A oração sempre é importante na vida do cristão, mas nos nossos dias ela tem sido e é necessária e a gente precisa de orar muito. Orar pedindo a Deus sabedoria, orar pedindo a Deus proteção pelas nossas vidas, orar pedindo a Deus para que Ele possa fazer com que esse momento passe o mais rápido possível. Então, oração é muito essencial para as nossas vidas. E segundo, eu acredito que a gente tem que estar bastante aberto para o aprendizado, né? Eu acredito que nesses momentos de dificuldade são os momentos nos quais a gente aprende bem mais do que nos momentos de bonanças da nossa vida. A gente olha, por exemplo, de Jó. No primeiro capítulo de Jó diz que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E aí, ele passa por todo aquele sofrimento, Deus permite aquilo na vida dele. Quando a gente vai para Jó 42, lá o texto diz, o próprio Jó diz que ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas que depois de tudo aquilo passar na vida dele, os olhos dele viram o Senhor de uma maneira diferente. Então, que esse seja um momento de aprendizado para a gente, para a igreja, para os pastores, para a liderança. Eu acredito que momentos como esse aqui, Uriel, que o seu canal proporciona, que o PNO proporciona para a gente, é um momento de edificação para as nossas vidas, porque dialogando a gente aprende, a gente comunica aprendizado, a gente acaba crescendo. Então, acredito que esse é um ponto também que a gente precisa trabalhar nesses dias. No mais, agradecer a todos, dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês e que
esse projeto possa ter continuidade aí, que a gente continue compartilhando com os nossos irmãos, aqueles que estão nos assistindo. Isso aí. Bom, galera, quero agradecer também aos amigos. É bom demais, gente. A gente está distante, mas o projeto já fazia tempo que a gente queria já, né? Através do Uriel aí, junto com o PNO. Acho que é desde o final do primeiro ano que a gente estava no seminário, não é isso? Já está fazendo festa já de aniversário. E graças a Deus conseguimos, né, gravar e estar junto com vocês aqui. É um privilégio, tenho certeza que eu fui edificado, tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo também estão sendo edificados com o conhecimento que está sendo passado e que possa ser tempos de diálogo, de conversa agradável, interessante, que possamos crescer juntos na graça de Deus, no amor de Deus. Para mim é um privilégio estar junto com vocês, cada um de vocês, o PNO e a Uriel. Muito obrigado por estar junto com vocês. Eu só queria deixar um último conselho, dizendo àqueles sacerdotes dos lares, pais de família que nos ouvem, que grande oportunidade que nós temos com toda essa pandemia de cultuarmos a Deus em família. Nós usarmos o nosso momento que a gente tem em casa para louvarmos a Deus com a nossa esposa, com os nossos filhos, com aqueles que estão conosco nesse período de isolamento, nós aproveitarmos esse tempo para nós sermos igreja com a nossa família. Então, como o Edgar bem disse, oração sempre é importante, não só pelo fato que nós vivemos, pelo momento que nós vivemos, mas é realmente muito importante. Então, que nós venhamos usar esse tempo que nós tivemos para aprendizado, esse tempo que nós temos para continuarmos fazendo e o tempo futuro que nós teremos para aplicarmos aquilo que nós entendemos com tudo isso. Então, eu queria agradecer vocês por toparem participar de mais uma do Uriel e, como o Jefferson bem disse, saudades das nossas conversas, saudades das cadeiras duras do seminário, saudades do lanche na padaria e saudade de nós termos a nossa comunhão de sempre, do nosso bom e velho clã. Que Deus abençoe vocês. Obrigado a todos que nos ouviram até agora. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe com seus amigos. Que esse projeto, os Cenas Teológicas, seja um projeto de edificação, não só para você que está nos acompanhando agora, mas para outras pessoas que nesse mundo grande da internet ouvirão aquilo que nós conversamos aqui. Se inscreva aqui no canal do PNO no YouTube, acompanhe as nossas redes sociais, sejam bem-vindos se você escuta esse projeto pela primeira vez. Nós temos vários vídeos aqui, centenas de vídeos respondendo dúvidas com a participação de grandes pastores, grandes amigos. Então, fiquem por aqui, acompanhem outros vídeos, fiquem com Deus, até a próxima e, se Deus quiser, nós teremos muitas próximas vezes desse projeto. Fiquem com Deus e até mais.